Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal Contabilidade dá Resultado. Meu nome é Marco Antônio, sou profissional da contabilidade e este vídeo faz parte de uma playlist de uma série de 10 vídeos intitulados 10 erros que um MEI deve evitar. Hoje é o sexto vídeo e nós vamos falar hoje sobre o equívoco da distribuição de lucros pelo MEI. Tá? Muitos MEIs resgatam lucros indiscriminadamente, misturando, fazendo aquela confusão patrimonial do que é o lucro dele, né, mas resgatando um faturamento da empresa. Então, isso fala-se a respeito sobre o princípio da entidade, e eu vou deixar o card aí para você acompanhar esse assunto em um outro momento, tá? Então, vamos então falar de maneira prática em 4 tópicos, né? Primeiro, em 4 passos, tá? Primeiro, fazer a evidência do lucro, certo? Que muitos confundem com faturamento. E depois, os 2 passos seguintes, que é o segundo e terceiro passo, falar sobre o lucro ou rendimento isento e tributável, como você fazer aí a distribuição desses lucros. E por fim, como fazer o preenchimento da declaração de imposto de renda de pessoa física, tá? Então vamos mostrar a primeira tabela aí, um exemplo prático. É uma empresa prestadora de serviços. Então, a prestadora de serviço, ela possui um rendimento ou lucro isento na faixa de 32%. Então, é só pegar, no exemplo aqui eu estou colocando uma empresa que ela faturou o ano todo, tá bom? Sem proporcionalidade, foi o ano todo, e ela é prestadora de serviço e faturou ali 81 mil, que é o limite. Então, ela pegou esses 81 mil, subtraiu os gastos. Então, subtraindo os gastos, ela apurou-se então o lucro. Então, é importante já destacar aqui qual é a diferença do lucro para o faturamento, que todo mundo confunde. O faturamento é o que você recebeu pelo serviço prestado ou pela a venda de mercadoria ou produto vendido, tá? Então aquilo que você recebeu é o faturamento, é a receita bruta ou lucro bruto, tá bom? Então você pode dizer, eu não tenho gasto nenhum, então esse é meu lucro. Não, você tem gasto sim. Se você tem que pagar a DAS mensal, então pronto, você já tem um gasto que é a DAS. Mas você não tem só a DAS, muitas empresas têm o aluguel, tem a água, luz, telefone, que são as despesas de consumo, e o Prolabore. Claro, o Prolabore, vamos abrir um parênteses aqui. O Prolabore, se você buscar o que é o Prolabore no MEI, site afora aí, e muitos fazendo uma orientação bastante equivocada, que é o fato de que você pode resgatar acima de 6 mil reais por mês de Prolabore. E pode mesmo. A legislação não te proíbe, mas pensa bem. Será que você tem disponibilidade para resgatar tudo isso? Será que você faturou tudo isso? Né? Então, quer dizer, o Prolabore você só pode resgatar de Prolabore se você de fato faturou. E o que é pior, você resgatar um Prolabore acima do previsto, porque é importante dizer que o regulamento do MEI prevê que você vai retirar um salário mínimo de Prolabore e por isso ele cobra o mínimo de INSS, que é 5% na DAS, certo? Então, se você retirar acima de um salário mínimo, você vai pagar o INSS diferenciado e ainda pode resultar na alíquota de imposto de renda sobre Prolabore na pessoa física, entendeu? Porque o resgate do Prolabore é aquele que é titular de uma MEI que resgata o Prolabore, né, após o faturamento da MEI. Então, não vale a pena, não é viável que você venha recolher acima de um salário mínimo. Retira como lucro, mesmo que seja lucro, retirada de lucro mensal. O MEI pode resgatar um Prolabore de até acima de 6 mil reais. Claro que pode, mas é totalmente inviável, absurdamente inviável. Você vai ser registrado como MEI para pagar o imposto de renda na tabela progressiva em cima de um Prolabore como se fosse um autônomo. Então, por que você não ficou sendo autônomo? Não, você veio para MEI para pagar o mínimo imposto possível, não para pagar pela tabela progressiva. Então, esquece esse negócio de retirar como Prolabore, retira como lucro. Tá? E aí vamos entender o que é lucro. Como eu já falei, lucro é a receita bruta ou lucro ou faturamento menos os gastos, que são as despesas, apurou o lucro. Pronto. O que fazer com esse lucro? Resgatar tudo? Não. Se você é MEI, tem uma MEI, é o titular dela e está resgatando tudo na sua conta corrente, né? Cuidado. Cuidado porque você pode ser fiscalizado pelo leão, tá? Porque você pode estar resgatando um valor que é tributado na tabela do imposto de renda da pessoa física. E para você saber o que é tributado e o que não é, é isso. A faixa de isenção, no caso do prestador de serviço, é 32%. Então você só vai pegar a receita bruta, fazer vezes 0,32, pronto, 25.920 você pode resgatar na sua pessoa física sem se preocupar com nenhuma fiscalização, com nenhum imposto devido, é totalmente seu, tá? Apropriado. Só que depois você tem que subtrair, né? Você subtrai o lucro apurado, aqui no exemplo 57.430, menos o rendimento isento, que é aquele que você tem direito a resgatar, tem o rendimento aí que vai ser tributável. Então, 31.510. Se você resgatou tudo, saiba que esse 31.510 é tributado, tá? E ali no link
da Receita Federal, da simulação da alíquota do imposto de renda, eu vou deixar o link na descrição. Você pega esses 31.510 e faz uma simulação. Você vai ver o tanto de imposto. É bastante imposto, tá? Que é um imposto pela tabela progressiva. Então é como se fosse um imposto recolhendo como autônomo. Tá? Então, o que eu sugiro? Que você venha ter um contador. Por quê? Porque a legislação diz que o MEI não está obrigado a ter um contador ou uma contabilidade regulamentar. Né? Regular, melhor dizendo. Só que, se você tiver, a grande vantagem é que você pode resgatar todo o lucro. Todo o lucro. Ou seja, o Prolabore, os 25.920 de lucro isento, mais os 31.510, certo? Ou seja, todos os 81 mil menos todas as despesas, tudo isso você pode resgatar sem pagar nada de imposto. Nada. Você concorda que se você pegar e jogar na tabela progressiva esses 31.510, vai resultar em um valor anual que não seria o equivalente que você pagaria no contador mensalmente? Né? Saiba que este canal tem por título Contabilidade dá Resultado. E este é um exemplo aí prático, claro, de como contabilidade dá resultado. É muito mais viável você pagar o contador do que você pagar de imposto na Receita Federal. E você possui uma contabilidade, um profissional que acompanhou e que registrou seu faturamento, e com isso a Receita Federal permite que você não pague imposto nenhum, porque um profissional está notificando a própria Receita Federal de que você possui uma contabilidade e pode resgatar todo o lucro. Né? Então, caso contrário, a Receita Federal te cobra imposto. Tá? Ou você fica na mira do leão. Então, esse é um exemplo do serviço. Né? Vou dar um exemplo aqui na outra tabela. Olha, a tabela de transporte de passageiro, veja que é só 16%, ó, no exemplo. Só 16%, 12.960 no ano. Né? E aqui, ó, o último exemplo. O comércio, para quem possui o comércio. Quem possui comércio já tem um custo maior, porque tem que comprar mercadoria para revender, né? Então o custo pode ser até maior, a despesa pode ser até maior. E aí o rendimento isento é menor, é só 8%, 6.480. Quer dizer, você é tão difícil efetuar as vendas, 81 mil de venda para o titular do microempreendimento resgatar apenas 6.480 é muito pouco. Não admite isso, não admita isto, né? Não admita que você venha ser um empresário para resgatar um valor que alguém que é registrado na CLT resgata. Né? Então, veja que o rendimento tributável para quem é do comércio aumenta, fica muito maior. Se você jogar isso na tabela progressiva, você vai ver que é muito melhor pagar a mensalidade de contador. Né? Você pode pegar, verificar um contador que venha ter um preço justo e que você venha prestar o seu serviço. Eu não estou falando isso, amigo, só para que você queira contratar meus serviços, tá? Eu estou falando isso como um benefício que você deve ver como um benefício, como um investimento totalmente necessário para o seu negócio. Você que está faturando bastante, invista no contador. Porque quem está faturando pouco, né, quem está despreocupado, não vai precisar de contador mesmo, mas para quem está faturando bastante, é um exemplo claro de que precisa investir em um contador. Bem, quem estava obrigado a entregar imposto de renda de 2021, né? Quem em 2020 teve rendimento tributável acima de 28.559,70. Veja que todos os exemplos aqui estariam obrigados, né? Caso resgataram todo o lucro. Quem recebeu rendimento isento e não tributável acima de 40 mil. Nos 3 exemplos que citamos aqui, nenhum se enquadrou nesse segunda exigência. Bem, terceira exigência fundamental. Quem teve auxílio emergencial, este ano aqui, 2020, teve auxílio emergencial e teve rendimento também tributável superior a 22.847,76, estava obrigado. Tá? Então se atenta que essa é uma regra nova, muitos estão sendo notificados aí, porque não se atentou a essa nova regra para 2021. E por fim, outra nova regra também, que quem efetuou alguma transação na Bolsa de Valores, independente se não possuiu nenhum rendimento, nenhum lucro, fez transação na Bolsa de Valores, tinha que estar recolhendo imposto de renda de pessoa física, tá? Então, microempreendedor, se atente a isto. Por fim, meus amigos, eu vou falar para você que possuiu rendimento, né, tributável ou não tributável e teve que entregar a declaração de imposto de renda de pessoa física. Tá? Como que você declara? Primeiro, o rendimento isento você declara na ficha 4, na linha 13, da forma que está descrita aqui, neste texto. Já quem possui o rendimento tributável, este lucro ele deve ser declarado no rendimento tributáveis na ficha 3, ou seja, naquela ficha padrão, onde você declara rendimentos, por exemplo, de trabalho assalariado, de aluguel recebido, tá? É a mesma ficha que você declara. Inclusive, auxílio emergencial também declara nessa ficha, tá bom? Então, a dica de hoje é essa. MEIs, microempreendedores, se atentem à correta distribuição de lucro da empresa, para não ficar na mira do leão, e invista no contador se for necessário. Se você está tendo um faturamento relevante aí, já estude um contador, porque é muito importante para o seu negócio, tá certo? Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, curte, compartilhe, cara, se inscreva no canal e ative o sino de notificação e até o próximo vídeo.